Zombie Apocalypse. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para fazer mais um vídeo sobre palavra de meditação. Né? Tem bem dia que eu não gravo uma palavra. Eu já estava querendo me preparar, já estava pensando em preparar, em que falar. Uma palavra para as pessoas, né? Como eu tenho feito todas as vezes, para aqueles que me assistem, né? Que vão assistir. E hoje eu vou trazendo a palavra aqui. E se eu não terminar, depois eu dou sequência. Por quê? Porque eu vou dar início, eu vou estar sobre o profeta Jonas. Quem conhece o profeta Jonas? Já ouviu falar, né? A maioria das pessoas já ouviram falar do profeta Jonas. É um dos profetas menores. E eu gosto muito da história de Jonas. E é fácil de entender. E Jonas era o quê? Era missionário. E como eu gosto muito de missões, e eu não estou podendo trabalhar por missões no momento, pelo motivo, né, de tudo que está acontecendo aí no mundo aí. Então, vou falar um pouco, vou estar lendo aqui um pouco. Se eu não terminar, outro dia eu venho e termino, que são 3 capítulos. O livro de Jonas, profeta Jonas, são 3 capítulos. Então, vou dar início aqui o primeiro capítulo, que eu puder falar da história aqui, que está aqui, na verdadeira história de Jonas, eu falo. Se não der para eu falar tudo hoje dessa introdução, né, vamos falar assim, que é o primeiro capítulo, já entra falando da história dele, outro dia eu venho e volto a falar, né, a bater nessa mesma tecla até encerrar o capítulo todo do profeta. Primeiro, né, o nome Jonas significa pomba. No hebraico significa pomba. Então, Jonas era um profeta chamado por Deus, né? É um profeta chamado por Deus. Então, eu vou estar lendo aqui, até onde, né, eu vou tentar ler o capítulo 1 e falando um pouco. E depois eu dou sequência, porque a história são 3 capítulos, a gente tem que dar sequência, né, nos capítulos, no livro inteiro, porque é só, né, é o livro do profeta Jonas, 3 capítulos. Não vou aqui pegar o livro, né, o profeta Isaías é maior. Tem os profetas maiores e tem os profetas menores. Então, eu estou pegando um profeta menor e fácil de entender a história de Jonas. O título diz o seguinte: Vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Só de falar aqui já, né, a vocação de Jonas, né, que ele foi chamado por Deus para missões, e a fuga dele e o castigo dele. Ele fugiu e depois ele foi castigado. Porque naquele tempo Deus falava diretamente com os profetas. Não que hoje nós vivemos debaixo da graça, né? Que Jesus veio morrer na cruz para nos salvar. Aquele tempo não, naquele tempo Deus falava diretamente com o profeta, vai e faz. Então vou estar lendo aqui, vai estar falando aqui, já no início. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Malícia da cidade de Nínive, do povo da cidade de Nínive. A malícia já tinha chegado até Deus. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Társis, que era outra cidade de Társis. Ele tentou fugir da presença de Deus. E, descendo a Jope, que era outra cidade, achou que um navio ia para Társis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Társis, de diante da face do Senhor. Então, Deus mandou que ele fosse para a cidade de Nínive. Ele viu um navio, ele pensou que ia, né, aquele navio fosse para Társis,
ele tentou fugir da presença de Deus para não ir para a cidade de Nínive, para levar a palavra, né? Para falar ao povo de Nínive, falar do que tudo que ia acontecer sobre a cidade. Ele pagou passagem e foi para Tarsis. Em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. E fugiu, tentando fugir da presença do Senhor. Ele desceu lá para dentro do navio para ir com ele para Tarsis e fugiu de diante da face do Senhor. Mas nós sabemos que da face do Senhor nós nunca afastamos da face do Senhor, porque Deus é onipresente, está presente em todo momento. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente porque é dono de toda a ciência, onipresente porque está presente em todos os lugares. Tudo que nós fazemos, Deus sabe de tudo. Até o cabelo da nossa cabeça, Deus sabe quantos fios tem. Então, e é onipresente porque está presente em todos os lugares. Então, aí ele tentou fugir da presença do Senhor, porque tinha mandado ele para Nínive. Vai, fala o povo de Nínive. E ele paga a passagem e entra no navio para ir para Tarsis. Mas o Senhor, aí depois que ele entrou no navio, né, tentando fugir diante da face do Senhor, aí da continuação no versículo 4, mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Imagina você estar dentro de um navio e vem aquela tempestade no mar. Eu nunca andei de navio, nunca vi o mar de perto. Espero um dia poder ver, né, se Deus permitir, né, que eu moro muito distante disso aí. Imagina uma tempestade, a pessoa dentro do navio e vinha com a tempestade. Que medo que não foi para aquelas pessoas que estavam ali. Então Deus mandou, né? Deus mandou o mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se, ia quebrar o meio. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Esse Deus com letra minúscula aqui. Os marinheiros estavam clamando o Deus dele lá. Não é o nosso Deus. E lançava ao mar as fazendas que estavam dentro do navio, para que aliviasse do seu peso. Então achou que estava pesando ali as fazendas dele, as coisas dele, os pertences deles que estavam ali. Começar a lançar no mar para aliviar, para ver se o vento, para ver se o navio, né, não afundasse ou não partisse no meio. Para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Então, Jonas desceu lá para baixo do porão e foi dormir. Ele já sabia que estava fugindo da face do Senhor. Né? Ele sabia que ele tinha que cumprir aquele mandado de Deus e ele não estava cumprindo. É uma história muito bonita de Jonas. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Mandou que Jonas invocasse o Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que está com letra maiúscula aqui na Bíblia. E Deus, nós sempre temos que escrever, Deus, sempre vamos escrever Deus com D maiúsculo. Temos que escrever com D maiúsculo, porque o Deus é Todo-Poderoso. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causas nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então foram lançando sobre cada um para ver onde estava, quem era o culpado, né? Vamos usar esse termo assim, para ver quem era o culpado, por que de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Vamos lançar sorte para ver sobre quem a sorte vai cair. Então caiu exatamente em cima de Jonas, porque estava tudo planejado, porque por causa da desobediência dele, que tinha que ir para Nínive, pregar e falar da palavra de Deus. Falar para o povo, né? Vamos dizer assim. Então lhe disseram: declara-lhe. Aí a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Eles perguntando para Jonas: que ocupação é a tua? E de onde vens?
tua terra? E de que povo tu és tu? E ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí ele confessou que era hebreu e temia a Deus. Então, estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que tu fizeste tudo isso? Pois sabia os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ele já tinha falado para o pessoal que estava fugindo da face do Senhor. Então Deus mandou a tempestade para dar uma lição nele ali, né? Porque quando Deus manda que vai, nós temos que obedecer e ir. Vai e prega lá. Fala o povo, a cidade de Nínive, vai, fala o povo. E ele desobedeceu. E disseram, que te faremos nós para que o mar acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Então o mar cada vez bravejava mais, né? E eles ali, né, naquele aperto, os marinheiros, o povo que estava ali. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então, Jonas mesmo mandou que eles lançassem ele no mar para acalmar a tempestade. Ele sabia. Ele sabia que a causa é tudo por causa dele que estava ali, por causa da desobediência. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então, eles clamaram a Deus. A hora que eles clamaram a Deus, e Jonas pediu, né, que eles que lançassem ele no mar, né? E aí, daquela hora que lançou Jonas no mar, o vento cessou na mesma hora, tudo se acalmou. Então, por quê? Porque ele mesmo ele estava pesando ali por causa da desobediência. Não o peso dele, mas por causa da desobediência. Então, eles temeram, eles clamaram a Deus e eles temeram, né? E eles temeram, assim que cessou, né? Que cessou a fúria do mar. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então eles ficaram tão agradecidos a Deus, porque o mar cessou, né? O vento cessou e o mar cessou. E depois que eles lançaram Jonas fora do navio, exclamaram a Deus e ofereceram sacrifício, porque naquele tempo oferecia sacrifício de agradecimento a Deus, né? Hoje não tem mais, porque nós viemos pela graça, hoje não tem mais sacrifício de animais, igual tinha naquela época, né, do tempo do velho, aqui já era, né, no Velho Testamento. Então aí no 17, aí que a gente já está encerrando o capítulo 1, vai falar o seguinte, o que Deus fez? Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqui encerra o capítulo 1. Então, Deus preparou ali já um grande peixe para que tragasse Jonas, né? Porque queria dar ele deu uma lição para que ele voltasse e obedecesse isso para Nínive. Que mais na frente vai, né, vai a partir do capítulo 2 e do 3, né? Aí vai encerrar, vai dar continuação e vai falar de Jonas, o que Jonas passou no ventre do peixe. E muitas pessoas pensam
que esse peixe, muita gente fala que é a baleia. Ah, Jonas no ventre da baleia. Aqui fala um grande peixe. Então não fala que é baleia. Baleia é grande, tem o tubarão, não sei qual que é maior, qual que é menor, mas era um grande peixe. Então todo mundo pensa que é a baleia, né? Agora imagina o que ele passou ali. Então tudo isso foi por causa da desobediência de Jonas, do profeta Jonas. E aí eu li, né, parei aqui no capítulo 1, que até que, né, que veio, né, a tempestade sobre o mar, e lançaram sorte caiu sobre Jonas, e ali começou, né, a exclamar a Deus. Jonas falou que podia julgar ele lançasse ele no mar. Era ele que estava, né, como eu já disse, estava pesando ali o navio, né, está pesando o navio por causa da desobediência. Então, eu deixo até aqui para meditação, e foi na hora que Deus preparou o peixe. Tudo foi plano de Deus, né, para Jonas, né? E depois, mais para frente, vai falar que ele obedeceu. A partir dali, depois que ele teve 3 dias, 3 noites, deixa eu conferir aqui, 3 dias, 3 noites, né, entrando no ventre do peixe, dentro da barriga do peixe, né? Aí mais para frente eu vou dar continuação de estar falando do profeta Jonas, né? Que são 3 capítulos. Eu li o capítulo 1. Eu deixo para meditação dos irmãos, né? Porque nós temos que semear a palavra, como eu já disse, né? Temos que semear a palavra. E Jonas foi chamado, o profeta Jonas foi chamado para falar essa cidade. E nós, a cada dia, nós estamos sendo chamados a falar uma pessoa, né? Quem quer que seja, que a gente puder falar, a gente pode estar falando da palavra de Deus, né? Dando a palavra de conforto, que é a palavra de salvação, que eu sempre falo que está aqui, contém, né? Que é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, deixo para meditação de vocês, o capítulo 1 do livro do profeta Jonas, que é um dos profetas menores. Eu deixo para a meditação de vocês. Agradeço a todos, né, que vão assistir o vídeo, né, e peço a Deus que esteja abençoando a vocês em nome de Jesus. E deixo aqui o meu muito obrigada. Tchau.